A paz do Senhor Jesus, meu nome é irmã Raquel. Gostaria de estar gravando um testemunho, amém? Antes disso, a gente vai estar entrando em oração, amém? Vou estar tirando uma palavra. Queria contar mais um arrebatamento que Deus me deu agora, dia 10 de julho de 2022, amém? Vou estar orando com os irmãos. Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de honra, Deus de glória, Deus de milagre, Deus de poder. Nesse instante de oração, meu Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, me encontro de joelho. Que teu sangue puro, carmesim, meu Pai, venha, meu Pai, nos purificar de todo o pecado, iniquidade, palavras, atitudes e obras. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus de maravilha, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que teu sangue puro, carmesim, nos purifica de todo o pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, toda a nossa falha, nossos erros, nossas transgressões, meu Pai. Venha, Senhor Jesus querido, Deus de maravilha, nos fortalecendo a cada dia mais, meu Pai. Limpa-nos, meu Pai. Guia-nos na vereda da tua justiça. Deus, ensina-nos mais e mais a cada dia, Senhor. Como te agradar, Senhor. Se algo nas nossas vidas não te agrada, Senhor, fale conosco para que venhamos a mudar, Senhor. Para que, meu Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor vier arrebatar a igreja ou a morte, Senhor, nos levar, Senhor. Para que, meu Pai, nós venhamos a encontrar com o Senhor e ter o nosso nome lá no céu, no livro da vida. Meu Deus, nos fortalece na tua presença, nos fortalece na oração, Senhor. Porque, meu Pai, a força para orar não é nossa. A força, meu Pai, para buscar a tua presença, a força para jejuar não é nossa, mas é do Senhor, meu Pai. Fortalece, meu Pai, na tua presença, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Fortalece, Senhor, a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo, o teu servo, a tua serva, Senhor, cada irmão, cada irmã também, Senhor, que vai estar ouvindo esse testemunho, ó Deus. Perdoa, Senhor, toda a nossa transgressão, meu Pai. Perdoa todas as nossas iniquidades, Senhor da glória do Todo-Poderoso. Ensina-nos mais e mais a cada dia como venhamos, ó Pai, te agradar, Senhor. Oh, meu Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz no livro de Salmos: aquele que é limpo de mão e puro de coração verá a Deus. Limpa nossas mãos, purifica o nosso coração, Senhor. Ensina-nos mais e mais a cada dia, Senhor, como te agradar, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, nos fortalece na tua presença, Senhor, por mais que o homem e a mulher, meu Pai, mude, Senhor, o Senhor não muda, Senhor, segura nas nossas mãos, nos fortalece a cada dia, ó Pai da glória, Deus Todo-Poderoso, viu o Senhor nos dando força e graça, Senhor da glória, Deus de maravilha, para que nós, meu Pai, venhamos a estar também revestido com toda a armadura de Deus, ó Pai, qual diz, meu Pai, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo isso, para que venhamos a ficar firme. Deus, a tua palavra diz, meu Pai da glória, que a tua armadura para nós existir nos dias maus, mas segura nas nossas mãos para que nós também venhamos a ficar firmes, Senhor, para que, meu Pai, nós venhamos a ficar de pé, Senhor, guia-nos no teu caminho. A tua palavra diz que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ti, Senhor. Guia-nos, meu Pai, neste caminho, ó Deus, Deus de maravilha, Deus de honra, Deus de glória, Deus de milagre, Deus de poder. O Senhor é o Todo-Poderoso, que contempla cada coração, que conhece, Senhor, o nosso deitar, o nosso levantar, meu Pai da glória, Deus de maravilha. Dá a palavra também para falar no nosso coração. Aquilo, Senhor, não que eu quero falar, não, meu Pai da glória, Deus de maravilha, que esta pessoa, meu Pai, que está ouvindo esse áudio, meu Pai, quer ouvir, Senhor da glória, mas aquilo que o Senhor quer falar, fale conosco por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 50. E versículo 1 fala assim, ó. A profecia que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e alvorai o estandarte. Fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada é Babilônia, confundida está Abel, atropelada está Merodach, confundidos estão seus ídolos e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ele uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais.
fugirão e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor teu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão para ali dirigir os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes a deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os dias a acharam, as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecamos contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Essa palavra, né, no livro de Jeremias, capítulo 50, é uma profecia contra a Babilônia, né? Desde o comecinho, né, da Bíblia, você vai ver que Deus, ele criou o homem no propósito de fazer o homem à imagem e semelhança do Senhor. Soprou o fôlego de vida na narina do homem. O Senhor que formou o homem, né? O Senhor formou o homem do pó da terra. Foi Ele que formou. Quando Ele foi e ele falou assim: água, produza todos os animais das águas, né? Quem produziu foi a água, Deus ordenou. Terra, produza todas as árvores frutíferas, os animais que andam sobre a terra. A terra produziu, mas na hora de fazer o homem, o Senhor podia falar assim: terra, produz o homem, mas não. O Senhor falou assim: façamos. E ali o Senhor formou o homem. E ali houve a queda do homem, né? Houve o pecado. O Senhor já bem falou assim: Adão, onde que está tu? Porventura tu comeu do fruto que eu proibi comer? Ele falou assim: olha, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então ele colocou culpa em Deus, porque a mulher que tu me deste, a mulher que Deus havia dado. E Eva falou: Senhor, a cobra me enganou e eu comi. Deus não é culpado do pecado de ninguém. Jamais. Bem? Se alguém errou, foi pelo seu próprio erro. Bem? Eva podia falar: Senhor, a cobra que tu criaste. Eva falou: Senhor, a cobra me enganou e eu comi. E ela foi lá e comeu daquele fruto, né? Ela falou: Senhor, a cobra me enganou e eu comi. Então, assim, o inimigo, ele não é culpado do nosso pecado, porque Deus, ele não é culpado jamais de um pecado. Se alguém errou, por que que Deus não guardou, né? O Senhor, ele nos dá a oportunidade. O Senhor deu para Adão e Eva uma ordem que não era para comer do fruto. Deus havia falado a Adão que não era, Adão não é para comer do fruto. Não era para comer. E a alienação humana, ela foi expulsa do jardim do Éden e começaram a habitar. Teve que cavar a terra para colher dela o seu fruto. E a nação, ela foi crescendo aquele pecado muito grande. Deus foi lá, viu que havia um homem justo, que era Noé. O Senhor fez com que ele construísse a arca. O Senhor falou para ele que o Senhor ia mandar uma chuva, sendo que naquela época nem chovia. Só existia aquele orvalho do céu que caía sobre a terra, frutificava e crescia. Depois disso, a nação humana tornou a crescer, depois de Noé, aquela geração. O Senhor foi lá e olhou para Abraão e falou assim: Abraão, sai do teu meio, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá te farei uma grande nação. E Abraão foi. Quando Abraão chegou na terra prometida dele, Deus também fez, não só Abraão essa promessa. A Bíblia fala uma promessa que Deus ele falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus podia falar assim: olha, em ti, Abraão, será bendita o povo de Israel. Em ti será bendito os judeus, em ti será bendita Jerusalém, mas ele falou assim: não, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ali o Senhor já sabia o último dia da nação humana. O Senhor já sabia que Jesus ia morrer por nós, o Senhor já sabia que a salvação também viria para os gentios. Então ali aconteceu muitas coisas. Você vai ver Abraão, Deus fazendo a promessa a Abraão, Deus fazendo a promessa a Isaac, Deus fazendo promessa a Jacó. Aí você vai perguntar, mas Raquel, por que que Deus permitiu
que o povo fosse tirado, a família de Jacó fosse tirada daquela terra e fosse para a terra do Egito. Sabe por quê? Porque o povo, a família, a descendência de Abraão estava naquela terra, e eles estavam se contaminando com mulheres que não era do seu povo, não era. A Bíblia fala de casamento que o filho de Jacó teve com mulher que não era do seu povo. Então, quando eles chegaram ali no Egito, eles chegaram no Egito com o propósito de Deus, porque os egípcios não se casavam com os israelitas, né, que era, né, Israel, porque Jacó foi mudado o seu nome, não será mais Jacó, mas Israel. Então eles não se casavam por quê? Porque os egípcios não se casavam com quem cuidava de rebanho. Então, quando eles chegaram no Egito, eles cresceram um povo forte, mas um povo que não se contaminou com outras terras, um povo que não se contaminou, um povo único. Aí você vai falar assim, mas Raquel, mas por que Deus permitiu que os egípcios se levantassem contra o povo judeu, para que contra o povo de Israel, para que oprimisse o povo, para que o povo saísse de lá tão oprimido e fosse para a terra prometida? Por quê? Porque se não fosse aquele processo que eles passaram, como se fosse uma escravatura, uma escravidão, se não fosse aquele processo, eles jamais iriam sair do Egito, porque o Egito era um cômodo para eles estava muito bom o Egito, porque lá eles tinham tudo o que eles queriam. Mas quando Deus ele quis trazer o seu povo de volta à terra prometida, o Senhor apertou aquele povo. E ali Deus ele fez grandes coisas, né? Deus enviou Moisés, abriu o mar vermelho, Deus levantou Josué, chegaram na terra prometida, tomaram posse, as suas descendências, porque eles mesmos murmuraram muito. Ali houve a divisão, né? Reinou, primeiro foi Saul, depois Davi, depois Salomão, depois houve a divisão das terras, e o Senhor colocou o nome dele em Jerusalém. Enquanto um reinado que era sobre 10 terras, sobre 10 cidades, aquele reinado estava um rei mau, que fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Sobre o povo de Israel, um povo de Jerusalém, estava reinando um rei bom, que fazia tudo aquilo que agradava o nome do Senhor. Mas, de repente, no meio do povo de Jerusalém se levantou um rei, que ele já não agia conforme o propósito de Deus sobre aquele povo. Porque o propósito de Deus era eles andarem com Deus, eles estar na posição do Senhor, né? O propósito de Deus naquele povo era mostrar para as nações vizinhas que aquele que tem Deus é a melhor escolha, amém? Todo mundo sabia o Deus que Israel serviu, o Deus que Jerusalém servia. E a Bíblia Sagrada fala que entrou um rei mau, que permitiu a idolatria entrar. Embaixo de toda a árvore frutífera, Israel se prostituía, adorava deuses feitos por mão de homem. Agora você imagina Deus, o tanto de promessa que Deus lhe fez, o tanto de vitórias que Deus lhe deu para o povo, até mesmo vitórias em outras terras, com outras cidades que vem o rei da Síria e tantos outros reis daquela época que se levantaram. De repente, aquele povo que sabia que Deus era Deus, deixaram Deus de lado e começaram a adorar deuses feitos por mão de homem. Começaram a adorar o Deus Sol, igual está no livro de Ezequiel também. Porque no mesmo tempo que Jeremias profetizava em Jerusalém, que a Babilônia ia vir para Jerusalém, estava Ezequiel na Babilônia dizendo que a Babilônia ia ir para Jerusalém levar o povo cativo. Ezequiel estava profetizando para os cativos da Babilônia, que era os de Jerusalém, que já estavam na Babilônia. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, quando Deus levantou Jeremias, estava num momento que era um rei mau, era um rei que não queria obedecer, era um rei que aceitou tudo quanto é deuses embaixo de toda árvore frutífera. Aqueles que eram os pastores de ovelhas, né? Igual aqueles que eram para cuidar do rebanho, é o exemplo, né? Aqueles que eram os doutores da lei, aqueles que eram os sacerdotes,
aqueles que era os fariseus, aqueles que conhecia o Pentateuco, conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, conhecia a Bíblia. Eles que era para ensinar o povo, eles mesmos não ensinavam. Deus mostrou para Ezequiel a glória de Deus sendo retirada de Jerusalém, de dentro do templo. Deus mostrou para Ezequiel imagens dentro do templo de animais impuros. Deus mostrou para Ezequiel pessoas adorando ao Deus Sol. Deus ele mostrou para Ezequiel muitas coisas. E Deus ele também mostrou para Jeremias. E Jeremias pregava. Deus ele falou assim, Jeremias, né, levanta. Deus lhe chamou Jeremias para uma grande obra. Jeremias falou assim, Senhor, eu sou uma criança. O Senhor falou, não digas eu sou uma criança, pois na onde eu te enviar, tu irás, e tudo que eu te mandar falar, tu dirás. E Deus ele falou assim para Jeremias, Jeremias, você não vai casar, você não vai tomar mulher por casamento nesta terra, você não vai gerar filhos, Jeremias. E Jeremias ele começou a profetizar, dizendo que a Babilônia ia vir, mas ninguém dava crédito à voz que Deus usava Jeremias. Então você vê na Bíblia Sagrada, Deus ele dando uma grande repreensão para o povo de Jerusalém. Mas você também vê Deus dizendo que o povo ia ir para a Babilônia, mas teria o tempo certo de o povo ficar na Babilônia, que seria 70 anos na Babilônia, 70 anos de cativeiro. 70 anos. E a Bíblia vai dizer que aquele rei daquela época ele não quis dar ouvido. O Senhor falou para Jeremias, Jeremias procura, porque Jeremias era um profeta chorando, ele pregava chorando, porque ele sabia que tudo que Deus ele tinha mostrado ia acontecer. E ele falou, Jeremias, procura em todos os lugares um justo, porque se você achar um justo, eu não vou permitir a Babilônia vir e tocar. Mas Jeremias não encontrou um justo. Então, do mesmo modo que Deus ele permitiu uma cidade vizinha tocar no povo de Jerusalém, Deus permitiu, sim. Mas depois, Deus ele vai lá e vai cobrar daquele povo. Deus ele repreendia o povo de Jerusalém se eles tivessem erro. Mas se viesse algum outros povos, você vai ver no livro de Ezequiel várias profecias. Há vários outros reis. Você vê várias profecias, há vários outros reis, há várias cidades perto de Jerusalém. Deus ele usando Ezequiel para profetizar. Aqui no livro também de Jeremias, você vê profecias para várias, né, para outras cidades, né, perto de Jerusalém, outros lugares perto de Jerusalém, você vê muita profecia. E essa também é a profecia da Babilônia, bem, Deus permitiu que a Babilônia tocasse, sim, mas Deus ele não iria cobrar da Babilônia? Com certeza Deus ia cobrar, com certeza, bem, é o exemplo. Deus vai lá e permitiu a Babilônia tocar, Deus permitiu, mas depois Deus ia ter com a Babilônia, né? Deus ele ia ter. A Bíblia Sagrada fala que Deus ele repreende e castiga todos quanto eu amo. O profeta perguntou para o Senhor, ele falou assim, Senhor, porventura o Senhor cobra o pecado do pai no filho? E o Senhor falou assim, não, é porque o filho peca mais do que o pai. Então, aquilo era uma cobrança dos pecados deles mesmo. E a Bíblia diz que o Senhor permitiu aquele cativeiro sobre o povo de Jerusalém. O rei não quis receber aquela profecia, lançou aquele rolo no fogo, e o Senhor falou assim: torna a acrescentar e acrescenta também desse rei. Você acha que vão, né, passar para os dias de hoje essas pessoas que ensinam o caminho como se algo ocultasse da palavra do Senhor, ensinando as pessoas sem a santificação, sem a santidade. Você acha que essas pessoas não vão dar conta para Deus? Assim como de Zacarias, assim como do rei Zedequias, foi acrescentado no rolo, Deus ele também acrescenta acerca dessas pessoas que ensina
o errado. Muitas pessoas, igual o Senhor Jesus disse: "Vós, doutores da lei, fechai a porta do céu, vocês não entram, não deixa ninguém entrar". Aqueles que era para ensinar, que eram os doutores da lei, eles fechavam a porta do céu, eles não entram, não deixam ninguém entrar. Quantos no dia de hoje fazem desse jeito? E às vezes muito pior. Isso eu estou falando de algo que Jesus falou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Jesus falou assim: vós, doutores da lei, fechai a porta do céu, não entram, e também não deixa ninguém entrar. Muitas pessoas estão dessa forma. Zedequias não leu o que estava escrito no rolo. Zedequias nem deu crédito àquela palavra. Não só Zedequias, mas Jerusalém em peso não deu crédito o que Deus usava o profeta Jeremias para dizer. Hoje, nós não estamos esperando Babilônia vir, não. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, ou a morte nos levar ao Senhor. E sabe o que Deus ele quer de nós? Só santidade. Pensa um pouquinho comigo, né? A palavra do Senhor, ela nos salva. É ela que nos liberta. Ela tem poder para nos salvar, mas ela também pode condenar o homem. Pensa um pouquinho comigo. Deus foi lá e criou o homem à imagem e semelhança dele. E o inimigo, nosso adversário, ele se levantou. E ele viu que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele viu que o cabelo da irmã é tão bonito. Ele falou assim: eu vou inventar o corte de cabelo. Todas as mulheres que cortarem serão minhas. E ele vai lá e inventou. O rosto das irmãs são lindos, inventou a maquiagem, tampando a perfeição de Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós usamos maquiagem, já não é a imagem de Deus. Não é pura essa imagem. Ele foi lá e inventou os esmaltes das unhas e tantas outras coisas para querer mudar a perfeição de Deus, mas Deus, tudo que ele fez é perfeito. A altura, quem tem 1 metro de altura e quem tem 2 metros, o Senhor te fez no tamanho perfeito. Foi para a glória de Deus. Então não acrescente nada na tua altura, no teu tamanho. Então nós somos a perfeição de Deus. Nós somos a perfeição de Deus. E era isso, a nossa vida espiritual, a nossa vida é como uma casa espiritual, né? É uma casa espiritual. A pessoa que não perdoa, é um demônio que vem. Ah, não perdoou, calma aí, tô indo lá. A pessoa vai lá, não perdoou, o demônio chega. Aí brigou com o esposo, tá falando de separação, o demônio da separação também vem. Discórdia. E é vários demônios. O adversário ele vem para roubar, matar e destruir. Demônio da depressão, ele chega também. É uma casa espiritual. Mas a partir do momento que a tua casa espiritual está cheia da presença do Senhor, o adversário ele não entra. Mas quando a casa está vazia, não há presença do Senhor, o adversário ele entra e ele faz muitas coisas. Eu falo para vocês que nós somos até mesmo a nossa família é guardada. Se você é a única pessoa da tua família que é crente, Deus tem guardado a nossa família pela nossa vida. Se você é a única pessoa da tua família que é crente, Deus ele guarda a nossa família pela nossa vida. Se nós estamos na posição, Deus está guardando. Agora, se está no erro, se está no pecado, como que Deus ele vai guardar? Nem como que Deus ele vai guardar? Somente se for na misericórdia dele, nem ele vai guardar. Então vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. A vida humana, ela é tão curta. Ela pode chegar até 100 anos de idade, né? Uma pessoa, né, 100 anos, 105, não sei, no máximo, né? No máximo. A vida humana pode chegar até isso. Uma pergunta eu faço para você, onde que você quer passar a eternidade? Será que você quer passar a eternidade no céu, louvando, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo?
Ou você quer passar a eternidade no fogo do inferno? É uma palavra muito forte, não é? Mas pesa na balança. Será que vale a pena você ficar sem perdoar? E por causa daquela pessoa, sua alma ser lançada no fogo do inferno? Será que o pecado vale a pena? Será que o pecado vale a pena? Porque o inimigo, ele criou o pecado como algo tão natural, que aqueles que não comete, é como se estivesse excluído, separado. Nossa, mas calma aí, isso aí não existe. Muitos falam que pecado é higiene. Tem gente que dá nome ao pecado. Ah, esse daí tem que fazer, higiene. Tal coisa, nossa, vai ficar parecendo uma velha. Nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Que até mesmo nós que servimos ao Senhor, até mesmo somos chamados de louco, por amor do nome do Senhor. Mas bem-aventurado aquele que persevera até o fim, igual o Senhor também disse a Daniel, tu porém vais até o fim, né, pra gente perseverar até o fim. Eu vou estar contando, né, o que Deus me mostrou no arrebatamento, que foi no dia 10 de julho de 2022. Eu passei a noite chorando, quando foi umas 2 e pouco, eu via meu corpo na cama e eu já estava de pé. E o Senhor me mostrava acerca das pessoas, como as pessoas dormiam, bem. Quando você dormir, dorme de combinação, dorme com a sainha composta, com a sua camiseta composta, nada apertando, nada. Dorme em santidade, para que o Senhor vier te buscar pela madrugada, você esteja preparada, nem preparada. Aí muito vai dizer assim, mas Raquel, mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer isso sim. Porque quando o Senhor também viu que Adão e Eva tinham pecado, o Senhor fez para eles veste, roupas. Lá no livro de Mateus 7 também fala que eis que os falsos profetas vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devorador. Então quer dizer que ovelha tem veste, e a veste da ovelha é diferente da veste do mundo. Então quando a gente for dormir, dorme em santidade, não mostre as suas vergonhas, não mostre a sua nudez. O Senhor, Ele me levava, eu via meu corpo na cama, estava de pé, eu comecei a andar como numa escada. E eu ia naquela escada, e eu cheguei até um lugar que ali era o inferno. Eu já estava no inferno, já muito rápido, já estava dentro do inferno. E o Senhor me mostrava em visão, como se telões, eu via a casa de pessoas, casais, famílias, assistindo televisão de noite, de madrugada, era 2 e pouco. Pessoas assistindo televisão e de repente desligava a televisão e ia dormir. Um dos cônjuges dormia e o outro morria. O que morria, eu via demônios vindo buscar aquela pessoa. Enquanto aquele cônjuge estava dormindo do lado, achava que o outro também estava dormindo. A alma daquele outro cônjuge já estava no inferno. Já estava no inferno. Enquanto a esposa estava dormindo, achava que o esposo também estava dormindo. O esposo já estava morto na cama. E o Senhor falava, eu não estou em desenho evangélico e nem em desenho do mundo, em filme evangélico e nem em filme do mundo. E em notícia o Senhor não estava. Em nada disso o Senhor não estava. A Bíblia fala que o conhecimento do mundo é loucura diante de Deus, e Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. E ali, o Senhor também me mostrava casas com crianças assistindo desenhos, tanto desenho evangélico quanto desenho do mundo. Pessoas assistindo desenho. E ali, aquelas crianças que estavam assistindo aqueles desenhos, o tapete perto da criança se mexia sozinho, só quem via era a criança. O diabo atormentando a criança. O ursinho perto da criança se mexia, ficava empurrando a criança, batendo a criança via o ursinho se mexendo, mas ninguém via mais, só a criança.
bonecos, mexia perto da criança, conversava com a criança. A partir do momento que os pais permitem que a criança ela assiste essas coisas, o adversário está trabalhando na vida da criança, para destruir o futuro da criança. Tem pai e tem mãe que coloca na criança roupas com símbolos, roupas de caveira, né? E tudo isso amaldiçoa o futuro da criança. O adversário está lutando contra o futuro da criança. Eu já orei por criança de uma menina de 6 e outra de 8 ou 9. Duas crianças, duas irmãs caíram endemoniadas. De obreiras virem segurar. Criança, eu não tô falando de adulta, não, é criança. Criança. E ali, né, depois que Deus mostrava acerca dessas crianças, o Senhor falava assim comigo, que tinha uma jovem que ela falou assim pra mim, eu tava vendo tal filme evangélico, e essa jovem é de uma igreja que permite brinco, permite todas as coisas, né? Então é de uma igreja assim. E ele, quando ela falou, eu assisti tal filme evangélico, na igreja dela tem aqueles filmes, cine-filmes, sabe? Então a igreja dela é desse jeito, assiste. E ali, quando ela falou comigo, eu não falei nada pra ela, né? Eu fiquei quieta, não falei nada. O senhor falou assim: olha, quando a fulana falou com você, o senhor falou o nome da pessoa, né? Eu não vou falar. Sobre o filme, você não falou nada. Eu não falei porque ela já é numa igreja que pode, né? Essas coisas tudo: brinco, colar, calça, pintura, corte de cabelo, pintura de cabelo, tudo, né? Já pode essas coisas. E ali, mas quando eu voltei, eu falei pra ela, não pode, filme evangélico, nem filme do mundo, nada, não pode, desenho evangélico, nem desenho do mundo, notícia, não pode, falei. E eu estava ali no inferno, e o Senhor me mostrou um irmão, dentro do hospital, irmão da IPDA. Esse irmão já foi pastor, né, e hoje ele é um obreiro, né, da IPDA. E esse irmão, ele estava dentro do hospital, ele já saiu do hospital, né, mas ele estava dentro do hospital. E o Senhor falou assim: olha, pergunta para ele, cadê o dom que o Senhor te entregou? Pergunta para ele, porque esse irmão já está há um tempo sem usar o dom que Deus havia entregado. Ali então o Senhor me mostrava que as pessoas que Deus entregou os dons vão dar conta para ele. Se você não usar o dom que Deus te deu, você vai dar conta para ele. Usar dom não não é fácil, é estreito, mas se o Senhor te confiou o dom, o Senhor viu que você é capaz de usar esse dom. Então use o dom que Deus te deu, use o dom que Deus te entregou. E o Senhor também mostrava pessoas que jogavam joguinho no celular. O Senhor me mostrava pessoas que jogavam joguinhos, todos os tipos de jogos, tá bom? Aqueles do celular mais simples, até aqueles mais grandes, né? Aqueles, né? Tudo quanto é tipo de jogos. O Senhor não tá nesse negócio. Tudo quanto é jogos, tudo quanto é jogos, né? E aí eu estava lá e eu falei, Senhor, quando eu voltar, eu vou falar para tal pessoa que é para pagar o joguinho do celular, né? E eu nem sabia que essa pessoa tinha joguinho do celular, né? Eu nem sabia, já fazia muito tempo que essa pessoa tava com o joguinho no celular e eu nem assim sabia. E ali o Senhor falou para mim, vai lá, né? E fala para essa pessoa. E eu falei, né? A pessoa apagou o joguinho do celular. Eu falei também para esse irmão. E esse irmão orou. Ele falou: Amém. Eu vou usar o dom que Deus me entregou. Então, todas as pessoas que têm enterrado o dom, que não estão usando o dom que Deus entregou, vão dar conta para Deus. Amém? Então, tudo que a gente puder fazer diante do Senhor, faça. Faça. Amém? Porque Deus lhe se agrada. Amém? Se santifica, ainda que as pessoas olhem para você e falem assim, irmã, para que desse jeito? Sabe por quê? Porque você está conquistando uma coroa incorruptível, incorruptível, amém? E lembra o tempo todo que nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, amém? E às vezes muitas pessoas se santificam
e acha assim: "Nossa, eu me santifico, eu sou melhor". Não, seja sempre a menor de todas. Por mais que você santifica, por mais que você tá se santificando cada vez mais, seja como se aquela menorzinha, amém. Tem muitas pessoas que se gloriam: "Olha, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu tô com o nome no livro da vida, eu vou para o céu". Mas a gente tem que se santificar cada vez mais e mais, porque humilde diante do Senhor, aquele que quiser ser o maior seja o menor, amém. Sejamos o menor, amém, sejamos o menor, mas que estejamos com o nosso nome lá no céu, no livro da vida. Que todos os dias venhamos a nos humilhar, falar: "Senhor, eu não sou nada". Igual disse Jeremias: "Eu sou pobre, cega, nua, miserável, eu não sou nada. Eu não sou nada sem a tua presença". E a misericórdia venha, né, estar sempre sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe, amém, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém, nós não somos perfeitos, amém, nós não somos perfeitos, cada dia mais, né, nós precisamos nos santificar. Não mexo no meu corpo em depilação, não mexo em um monte de coisas, eu me santifico cada vez mais, mas nós não somos nada, se não é a misericórdia de Deus. Nós não somos nada, amém? Vamos nos santificar, vamos nos apegar mais com o Senhor. Jesus está voltando, em breve ele vem para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Pensa comigo agora que você está ouvindo esse vídeo, esse áudio. Se o Senhor voltar agora, para onde que vai a sua vida? Será que você deve, não paga? Será que você não perdoa? Será que algo você tem deixado de lado, tem falado assim, até parece, isso não tem nada a ver, será?